Boa noite a todos. Vamos abrir Cantares, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Por quê? Porque o amor é forte como a morte. Só até aqui. Porque eu vou pregar só nesta frase aí. Porque o amor é forte como a morte. É uma frase, irmãos. Toda aquela frase que contém um verbo é frase, não é uma oração, tá? Tá ok? Vamos lá, queridos irmãos, podem assentar. Eu acredito que, especialmente as mulheres, gostam muito do livro de Cantares, né? Porque Cantares tem um romance que muitas vezes o marido não passa. E vocês gostam de ouvir. Os homens também, homens amorosos, homens que amam suas esposas, sabem falar o que Salomão falava para sua esposa. Mas quando nós transferimos este livro para o Novo Testamento, vocês percebem que é Cristo e a noiva dele. Mas também tem frases aqui que as mulheres não gostariam de ouvir. Por exemplo, o marido falar para a mulher: eu te comparo com as éguas de Faraó. Você gostaria de ouvir sobre isso, irmãs? Jamais, né? Mas aqui tem essa linguagem. Provavelmente as éguas de Faraó eram especiais, animais lindos, né? Mas quem gosta de ouvir isso? Qual a mulher que gosta de ouvir sobre isso? Mas Cantares é assim. E quando a gente lê, irmãos, este livro, vocês que estão lendo a Bíblia, vocês vão ficar encantados, mulheres e homens, com a beleza deste livro. Porque há um olhar bíblico, um olhar espiritual, visualiza aqui Cristo e a igreja. Vocês vão ver que é Deus quem preparou este livro para mostrar o amor de Cristo pelo seu povo eleito. Mas eu não quero tratar sobre isto. Eu vou falar sobre o amor, mas eu quero fazer uma comparação hoje, nesse texto aqui. O amor é forte como a morte. E o notável aqui é que ele faz uma comparação. Como é sempre usado em comparação, né? Fulano de tal é como. Aí usou o termo como nós estamos fazendo uma comparação. Tá? Aquela cidade é como outra cidade que eu conheci. Você está fazendo uma comparação. E aqui, eu não quero comparar, eu quero fazer eu diria para os irmãos, eu quero mostrar qual a diferença que existe entre a força da morte versus a força do amor. Porque ele está falando aqui sobre o amor é forte como a morte. Puxa, será que podemos comparar a força da morte com a força do amor? É uma comparação óbvia, porque a morte ela tem uma força descomunal. Mas o amor também tem. Então vamos fazer essa comparação aqui, porque, irmãos, aqui está, na linguagem nossa, de homem para com a mulher, de mulher para com o homem, é o que você vê aqui. O amado, a amada, né? O marido está falando com a esposa para ela cuidar, porque ele diz aqui: põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque ele está falando: eu vou cuidar de você. Cuidado lá fora. Eu vou cuidar de você. Aqui tem a linguagem do cuidado de Cristo para com o seu povo. Tá? Quando ele diz: eu já até expliquei isso para os irmãos, põe-me como selo sobre o teu coração. Cristo em nós, e nós em Cristo. Coisa maravilhosa temos aqui. Não quero tratar desse aspecto doutrinário aqui, porque nosso propósito é desvendar
o amor de Cristo pelo seu povo, e é o único texto onde a força desse amor é revelada, comparado com a morte. Então eu quero primeiramente mostrar aos irmãos a força da morte. Em primeiro lugar, a força da morte. Depois eu mostrarei para os irmãos a força do amor de Cristo, a força do amor de Cristo no viver do seu povo, e por fim eu finalizarei com a força do amor de Cristo nos que hão de ser salvos. Primeiramente, vamos mostrar a força da morte. Os irmãos já sabem quanto a morte é. Se nenhum homem cai perante Deus, ele cairá perante a morte. Você quer ver a força da morte? O Gessé viajou com a Virgínia para os Estados Unidos. Ele foi conhecer aquele país, disse que é muito bonito, né? Ele tem muita coisa para contar. Mas escute, nós nunca viajamos para comparar, por exemplo, comparar Nova York, Los Angeles, com uma cidade pequena, Ribeirão Preto, comparando, a diferença é grande, talvez com São Paulo. Mas, irmãos, nós nunca olhamos o cemitério, porque é ali que está a força da morte. Então, todo essa gigantesca cidade, esses prédios, essas coisas colossais, magníficas, os magníficos feitos dos homens, são derrubados ali no cemitério. Eu gosto de ver, eu estava até falando com o Gessé, a Virgínia hoje, na internet, eles fazem agora, irmão, coisas incríveis com o chamado IA, né? E eles pegam aqueles homens, foram famosos, né? Famosos no Velho Oeste, artistas, e fazem eles aparecer assim, caminhar para a sepultura, e depois ele numa idade jovem, aparece ele numa idade mais velha, abraçado um com o outro, né? E interessante, irmãos, e ali está, é bom para a gente fica admirado de ver como eles trabalham hoje de tal maneira que parece tudo real. É o magnífico feito do chamado IA, né? Mas escutem, irmãos, eu vejo ali, para onde foram aquelas figuras? Morreram todos, artistas de cinema, Velho Oeste naquele tempo, artistas de novelas do Brasil aí, que a gente, que desde pequeno, sempre ouvia falar deles, né? Morreram. O que foi? A magnífica força estonteante da morte. Vendo? Se não caem perante Deus, caem perante a morte. Vai em qualquer lugar. Eu vou lá na Bahia, aquela cidade pequena, e ali quando você chega na entrada da cidade, olha o cemitério aí do lado esquerdo, ali foram sepultados meus irmãos, meu irmão, minha mãe, meu pai, parentes e amigos que eu convivi. Não é a mesma coisa que Ribeirão Preto? Que diferença tem? Você vai no cemitério, o Bom Pastor está ali, vai tudo para ali. É o poder de quem? O poder da morte, queridos irmãos. Então ela é forte. Ela é forte. Eu quero mostrar então, irmãos, aqui, vamos comparar essa força. Ela é poderosa em seu terrível resultado do pecado. O salário do pecado não é beleza, não é de grana, não é felicidade. O salário do pecado a morte não é um dos salários, é o salário do pecado. Então, é assim, com os homens, com os anjos, o diabo, os demônios, os poderes das trevas, todos sofrem o resultado terrível do pecado aqui e sofrerão na eternidade quando forem jogados
no lago de fogo. E até a morte será jogada no lago de fogo. Então, bendito é você que participou da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquele acontecimento quando Jesus lhe chamou da morte para a vida. Aí você fará parte também da segunda ressurreição. Tá? Então, ela mostra a morte, mostra sua força, esmigalhando todos os poderes que ousam se destacar nesta vida. Eu tenho um livro lá em casa, um comentário de Spurgeon, no livro do Salmo. Um dos melhores trabalhos que nós temos em mãos, irmãos. Maravilhoso, né? E ele mostra ali, eu não sei qual salmo é, que fala sobre aqueles que perseguiram os crentes, como foi que a morte chegou para eles. Muitos homens que foram cruéis, tiveram mortes cruéis, crudelíssimas. Olha Judas, como traiu Jesus, como foi a morte dele, foi um enforcamento, mas a Bíblia diz que naquele enforcamento, todo o seu, os órgãos intestinais, todo esse intestino dele saíram. Foi terrível. É o poder da morte. Olha aquela figura que eu imagino como eram os Herodes. Herodes é um título, irmão, não é um nome. Tá? Os Herodes. Diz que aquele Herodes que perseguiu Jesus quando era pequeno, infante, teve uma morte horrível também. Olha a morte de Herodes, né? Quando os judeus ficaram basicamente adorando para receber prestígios e benefícios da nação de Israel. Foi morto num momento pelos anjos. Tá? E o que aconteceu? Foi comido de verme para todo mundo ver. Quem pode? Qual o cetro que pode dizer, para aí, morte? Mas notem, queridos irmãos, não há nada neste mundo que possa derrotar a poderosa morte. Ela tomou posse daquilo que para os homens é instrumento de atividades. E ela se destaca em força, porque o uso de qualquer elemento ela pode desmanchar. Todo elemento ela desmancha. Então, quando ela não vem, quando parece distante, os homens estão todos orgulhosos, achando que a vida vai ser bela. Eu construí esta casa linda, convido os amigos para churrasco, para música, e cada festa que tem, como acontece numa casa em frente ao nosso apartamento lá, ali no bairro Planalto Verde. E quando a morte chegar? Silencia. O dono do Alô Brasil, que teve um mercado aqui, era forte lá em Uberlândia. A morte dele foi assim, um homem que tinha uma capacidade incrível de administração, riquíssimo. E quando o câncer chegou, segundo um amigo que me informou lá em Uberlândia, ele pedia, gaste o que eu tenho, mas não me deixe morrer. Está vendo? A força da morte. Eu conheci um senhor lá na Bahia, ele, quando eu era pequeno, ele comprou basicamente naquela região ao redor de Bicuí, eu não diria ao redor, os campos que ele pôde comprar, ele comprou para plantar capim, não preocupava com o povo, precisando de trabalho, não investia nisso, ficou riquíssimo. E depois foi para Salvador, na estrada, o carro bateu e ele teve morte instantânea. Então, queridos, o que é que a morte faz? Se Cristo não vier para humilhar você, a morte vem para quebrar todo orgulho, toda vanglória, toda vaidade, toda força, toda autoconfiança. A morte vem para isso. Olha o homem arrogante na hora da morte. O que é que ele vai fazer? Você lembra o Salmo 49? Aquele salmo é impressionante. Ele destaca
o que a morte faz com o homem que acha que ele é belo, forte, bonitão, rico, cheio de empresas, e acha que vai deixar para os filhos. A morte corta tudo. A morte quebra o encanto físico. Eu me lembro uma vez lá no Hospital das Clínicas, ali no centro de Ribeirão Preto. Quando eu estava lá, não sei se eu estava visitando alguém, veio um moço forte. Eu acho que ele já tinha morrido. Ele estava sendo carregado. Ele recebeu um tiro no peito. Cadê o forte, o poderoso, o valente? Paulo, irmãos, sabe que a coisa mais terrível que Paulo enfrentou foi a morte. Em 2 Coríntios, ele fala no começo ali, a poderosa morte. Ele até perdeu a razão de viver, de tão forte que ela chegou, para esmigalhar. Lembra que Jesus falou, quando Saulo se converteu? Jesus falou para Ananias, pode deixar, eu escolhi para que ele venha sofrer por causa do meu nome. Ele que perseguiu os crentes, agora ele vai sofrer por causa do meu nome. E foi assim a vida de Paulo até o seu fim. Mas ele encarou, ele viu quanto a morte é. Chega um ponto que nenhum crente aguenta. Tira minha vida. Os irmãos lembram quando Elias falou isso, né? Ele trabalhou, foi um grande homem, enfrentou, foi na cara dos reis, foi na cara de Acabe, ele sozinho chamou Acabe com todos os falsos profetas, encarou e venceu todos, mandou o povão matar os falsos profetas, depois estava fugindo de uma mulher com medo, está vendo? O quanto, quando Deus nos solta, a morte aparece com sua arma poderosa para esmigalhar. Sério. Então, irmãos, todo o prazer da morte está voltado em direção ao homem. E lembre que, meus queridos, a morte não foi feita por Deus. A morte é o salário do pecado e não salário da criação. A morte não é fruto de um Deus de vida. Ele não criou a morte. Fomos nós, ao desobedecer a Deus em Adão, que nós hoje, até uma criança como minha netinha, qualquer um, estão sobre os cuidados dos pais por causa da morte. Não é verdade? Então, queridos, a morte está voltada em direção ao homem. Qual é o propósito da morte? Ela negocia com você? Não. Os homens só tentam fazer. Se vocês, irmãos, abrirem, quando vocês estiverem lendo Isaías 28, vocês vão ver que aqueles homens nos dias de Israel, aqueles reis, aqueles homens que controlavam o povo, né? Queriam dinheiro, queriam tudo, gananciosos, fazendo o povo sofrer. O que eles faziam? Eles todos os dias faziam aliança com a morte e com o inferno. Tá vendo? Hoje não. A gente faz isso também. A gente vê alguém morrendo, vizinho, um parente, fala, não é a minha vez ainda. A gente chega lá no velório, né? Eu gosto de pregar no velório, porque o velório é o melhor lugar para você pregar. Todo mundo abaixa a cabeça, todo mundo fica em pé, se tiver chapéu, tira, os ouvidos ficam apurados para ouvir. O melhor lugar é o lugar onde há esse luto ali, onde o povo pode ouvir. Não é verdade? Por quê? Porque todo mundo sabe do terror da morte. Tá? O propósito da morte, ela não trabalha para negociar. Ela não olha para a sua finança. Ela não olha para a sua linda casa. Ela não olha para o vigor dos seus músculos. Ela não olha para a sua beleza física. Se você tem um cabelo lindo, mulher, ou se você tem a face linda, a morte não olha para a fisionomia e para os seus bens. A morte quer extirpar da face da terra e jogar no inferno. A função da morte é para baixo. É jogar você no abismo. Essa é a função da morte. Para o homem natural. Para o crente, ela trabalha com outra função que ela não gosta. Ela nunca consegue
trabalhar para jogar o crente no inferno. Eu me lembro uma vez subindo ali para minha casa, naquela subida, aquela ladeira que tem em direção à minha casa. Eu fui com o meu carro assim, com um pouco mais de velocidade, e uma pomba veio, ela foi subindo, quando o carro ia batendo nela, ela voou. É assim que acontece com os crentes. Quando a morte chega e parece pegar no pescoço para nos atirar no inferno, o crente alça as suas asas, seu voo em direção às alturas. Então, a morte revela sua força contra o quê? Primeiro, contra a força e formosura do homem. Lembra que eu falei hoje? Força e formosura há no santuário. Mas e a força e a formosura do homem? Salmo 49. O homem perde a força, formosura. Para que a beleza? Eu vejo jovens hoje, moças e mulheres, gastando fortuna pela sua aparência. Muitas morrem lá na cirurgia. Gastam dinheiro, irmãos, com isso. E morrem. Força e formosura. Para quê? Você vai morrer. E você vai perder o vigor e a beleza lá no túmulo. A morte é um agente incrível para danificar sua face, cortar seus músculos e moer tudo, jogar sua alma no inferno. Outro detalhe, ela desafia o orgulho financeiro. Qual é o propósito do homem no mundo? É ganhar o mundo. O homem natural, ele é fanático pelo mundo. Ele não quer apenas a casa dele. Pode ser alguém paupérrimo, que mora num casebre. Ele quer ganhar o mundo. Ele tem inveja daqueles que têm muita coisa. Eles olham, eles ficam querendo sorver o que eles têm. Mas sabe, a morte desafia o orgulho financeiro. A morte desafia a glória humana em toda ostentação de posição e fama. Eu esqueci as palavras de Alexandre o Grande. Ele foi o primeiro rei quando a Grécia dominava o mundo. Houveram 4 reis na Grécia, né? Primeiro foi Alexandre, depois dividiu para mais 3 lugares, né? Na Grécia inteira. Você vê isso em Daniel capítulo 11. E Alexandre foi um dos grandes nomes desse império que dominou o mundo. Naquele tempo, a Grécia se destacou como o país da cultura. Por isso que a Bíblia fala gregos e judeus. Tá? Grego está referindo ao mundo todo. É como hoje, a gente fala o português e o inglês, né? A nossa língua, mas a língua que é conhecida mundialmente. Naquele tempo, podíamos falar os judeus, a língua judaica e a Grécia. Porque os grandes se destacaram naquele tempo. Né? Mesmo assim, queridos irmãos, para onde foram aqueles homens? Alexandre, ele pediu que na morte dele deixasse as mãos fora do caixão dele, para que todo mundo soubesse que ele morreu e não levou nada. Desafia também toda vaidade e sentimento de bem-estar. Porque agora o homem pode estar bem, bonito, cantando, alegre, forte, com saúde. De repente, destaca um câncer. E ele se vê assim. E agora? Mudou tudo. Jogou fora todos os seus sonhos e ambições. Ela também está presente, mostrando o quanto o efeito do pecado é terrível e cheio de terror. Um homem lá nos Estados Unidos foi levado para a cadeira elétrica. E ele falou, não me segure, não me amarre, nada, eu não tenho medo, pode deixar. Ele foi andando rumo à cadeira elétrica. Mas quando ele chegou lá,
que ele viu aquela cadeira, que ele ia ser assentado ali, amarrado, e por choque terrível, ele ia ser eliminado da face da terra. Ele deu um grito terrível. Ele ia comparecer perante Deus. Deu um grito, quis escapar, mas era tarde demais. Então, queridos, ela está presente, mostrando o quanto serve aos desejos perversos e eternos do inferno. A morte sempre está na frente e o inferno atrás, pegando assim os fregueses que caem nas mãos dela, homens e mulheres que não foram salvos por Cristo. A morte vai à frente com sua foice, ceifando tudo e jogando no inferno que segue. Você vê isso em Apocalipse, capítulo 1. Ela trabalha para o inferno. E ela mostra ser indiferente a qualquer condição. Por quê? Onde entrou o pecado, eis sua terrível manifestação, mesmo entre os anjos. Esse é o poder da morte. Eu sei, irmãos, que eu não tenho palavras para explicar com palavras belas, com palavras fortes, com ilustrações, o terror da morte. Mas eu quero entrar aqui sobre a força do amor de Cristo, comparado com a força da morte. Agora vocês vão ver a diferença. Veja, primeiro, a força do amor de Cristo, ela foi medida no fato que, comparada com a força da morte, ela é infinitamente mais poderosa. Um destaque aqui é que a morte joga para baixo. E a coisa mais fácil é empurrar alguém no buraco. Eu estava conversando com o Gessé sobre esse amigo meu, o pastor José Rast, que eu fiquei com ele quase uma semana lá no hospital, lá em São Paulo. Ele conta que um sobrinho dele, filho da irmã dele, matou o pai e matou a mãe na cama com um tiro para ficar com a herança. E o pai ele matou, joga empurrando no abismo. E depois falou com a polícia que foi ele que perdeu o equilíbrio e caiu. Olha como a morte facilmente joga no inferno. Você lembra de Coré, Datã e Abirão? Como foi fácil? Fácil. Deus abriu um buraco, foi um terremoto, e eles todos caíram no abismo. Um abismo de uns 7.000 quilômetros de profundidade. Agora, irmãos, imagina o terror da ira de Deus quando ele solta a morte. Mas o amor de Cristo é diferente, irmãos, porque o amor de Cristo nos leva para cima, nunca para baixo. Veja, a força da morte resulta do pecado, a força do amor de Cristo resulta de quê? Enquanto a morte é resultado terrível do meu pecado, do que eu fiz contra meu Deus, da minha desobediência sagaz, obedecendo ao diabo, a força do amor de Cristo resulta de quê? Duas coisas. Resulta de santidade. O amor de Cristo é puro. Não tem nenhuma manchinha de erro. Então a morte não está ali. Está vendo? É a santidade de Cristo. A santidade de Cristo não tem nada contaminado. Nada. Então a morte não está ali. Onde tem qualquer manchinha do pecado, a morte está ali. Mas do amor de Cristo, o amor dele é santo. Então, não tem nada da morte. E além de tudo, o amor de Cristo resulta de onipotência. Porque ele é onipotente. O amor dele também é onipotente, forte. Outro detalhe. A força da morte opera a dor, a tristeza, a angústia, o ódio, o tormento, etc. A força do amor de Cristo resulta em glória, felicidade, perfeição e impecabilidade. O que significa isso? Olha o que ele fez. A força do amor dele na cruz
para nos dar, queridos, o que mesmo? Glória, felicidade. Nós não cantamos, eu sou feliz, pois eu creio em meu Jesus? Perfeição, porque vai vir. Nós estamos sendo aperfeiçoados cada dia, até que a formatura chegue lá na glória, onde nós receberemos perfeição. Perfeição. Olha o que a morte faz, jogando o homem para um terror eterno, tá? O único lugar onde o homem nunca vai dizer que não crê, que é ateu, é no inferno. Porque lá não tem ateu no inferno. Todos lá sofrerão e gritarão de ódio contra Deus para todos sempre. No céu é glória. Vocês estão vendo o amor, a força da morte para o abismo, a força do amor de Cristo para a glória eterna. Veja então, irmãos, a força da morte resulta em trevas eternas. Por isso que a Bíblia fala, jogai nas trevas exteriores o homem no pecado. Mas a força do amor de Cristo resulta em quê? Olha o homem no pecado. Ele entende? Não, ele está em trevas. Ele entende a Bíblia? Não. Ele entende a glória de Deus? Não. Ele entende sobre os céus? Não. Ele entende sobre o inferno? Também não. Ele sabe quem é o diabo? Não. Ele sabe quem é Deus? Não. Tudo porque, olhe lá fora, irmãos, veja essa escuridão lá fora. Eu ainda vejo sinais do carro meu e do Gessé, mas nas trevas do pecado, o homem não vê nada de espiritual. Mas quando o amor de Cristo acendeu para nós, veja o que aconteceu. Nós entramos, brilhou tudo. Agora eu vejo, Deus abriu meus olhos, eu vejo a luz brilhando, eu sei quem eu era, eu sei que onde eu estava, eu sei do terror que eu passava, eu não sabia disso, até que Ele me tirou. Vamos lá. A força da morte declara nossa insignificância e miséria. Pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ser alegre, pode ter saúde, pode ter o que quiser. A força da morte resulta em insignificância, em ser o quê? Que a Bíblia chama de verme. Aqui você, amigo, tem o título de homem, no inferno você tem o título de verme. Olha que coisa. Mas nota, Cristo declara a sua graça e misericórdia por elementos abomináveis. Ele me pegou no pecado. Tirou-me de uma condição de um verme, de um imundo, de um réu sujeito a ser jogado no terror eterno. E me colocou como cidadão. Isso não é amor? Não é a força do amor de Cristo? Outro detalhe, queridos. A força da morte baixa o inferno. A força do amor de Cristo nos leva à glória eterna. A força do amor de Cristo, vamos ver agora, exibida na história. Vamos lá. Vamos deliciar com esse amor do nosso Redentor. Veja, sem vacilar, ele resolveu se entregar a si mesmo para nos conquistar. Olha que amor. A morte não nos conquistou, nos pegou. Bastou pecar, pronto, ela entrou. Não tem conquista no reino da morte e do pecado. No reino do amor de Cristo teve um modelo. Ele mesmo, ele veio pela noiva amada dele e foi na cruz. Sem vacilar, ele decidiu deixar sua glória a fim de tornar-se homem, a fim de sentir nossa miséria e aproximar de nós. Ele não veio, deixou o céu para nos buscar aqui rapidamente. Ele deixou os céus e entrou como homem e viveu como homem aqui. Foi lá da manjedoura, entre os animais, porque ele era o Cordeiro de Deus e andou aqui, sem vacilar, humilde, submisso a Deus, ao Espírito de Deus, e foi na cruz. Adão foi criado no jardim. Ele entrou no jardim para chorar e clamar. Adão entrou no jardim e desobedeceu. Ele entrou no jardim para clamar. Até a cruz do Calvário, para nos amar. Isso é amor? É. Ele sentiu
A minha miséria, a sua miséria, ele sentiu, ele experimentou. E ele nos amou com amor infinito. Em Isaías, com amor eterno, eu te amei. Olha, queridos irmãos, ele, sem vacilar, ele pegou toda a maldição e ele se tornou maldição, irmãos, a fim de arrancar os malditos dos terrores eternos. Que fantástico! Ele desceu até o inferno, ele viu lá e desafiou todo, fechou a porta do inferno para que nenhum crente caísse lá. E ele foi até a cruz, a humilhante morte, morte só de traidores, de ladrões, de assassinos. Ele enfrentou. Então, o amor de Cristo também é mostrado em sua comunicação. Vejamos, Deus fez com que essa história fosse contada. Satanás odeia a Bíblia, porque a Bíblia desvenda Deus e desvenda quem é esse inimigo. Satanás tem um horror da palavra de Deus, mas Deus está comunicando conosco. As seitas, as mentiras religiosas, não têm comunicação. É tudo mentira. Veja, ele mesmo, Deus abre sua boca e revela ao seu povo seu propósito em nos buscar. Lembra que ele diz, eu te amei com amor eterno? Isaías, ele disse, eu vim buscar e salvar perdidos. Ele mesmo mostrou essa verdade. Ele sempre está conosco. Ele pede que nós ouçamos a voz dele, que leamos sua palavra, porque ele quer comunicar seu amor para nós. Você faz parte da noiva, e o noivo amado comunica. Ele não fica longe, mandando carta pelo correio. Ele está perto de nós, cada um de vocês. Pobre, simples, sem competência, sem nada. Aquele irmãozinho que nem entende de teologia, ele está ali perto, conduzindo, respondendo. Ele carrega os seus santos nos braços quando eles não podem caminhar. Ele está ali no leito da dor. Ele está ali na hora da morte, porque ele guia você até na hora da morte, depois ele recebe você lá no céu. O amor de Cristo é mostrado na forma como ele age com seu povo, com disciplina. Que disciplina gostosa! Com ternura, com mansidão e com santa provisão. Esse é o amor que a morte não faz. Ela se esconde. Ela só aparece muitas vezes já com a faca e o punhal na mão para aplicar no peito do homem. Vamos agora para a próxima lição. A força do amor de Cristo no viver do seu povo. Olha, como esse amor aplica-se a nós? Primeiro, todos os crentes possuem esse amor de Cristo. Romanos 5:5 fala sobre esse amor. Você é crente, então o amor de Cristo abriga em seu coração. Se você ama o mundo, 1 João diz que o amor de Cristo não está em você. Lembra? Esse amor há de ser evidenciado, em especial, no amor por Cristo. Está em 2 Coríntios. Paulo fala ali que nós devemos amar somente a Cristo. E a palavra amor ali não é ágape. O ágape é o amor de Deus por nós. Ali é o amor filos. É aquele amor de uma mulher para com o marido, para com os filhos. É esse amor que nos liga assim em parentesco. É esse amor que nós damos a Jesus, que é infinitamente mais do que qualquer coisa. Lembra que ele falou? Se alguém amar seus filhos, seus parentes, seus pais, qualquer um, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, nós temos esse amor. Também, irmãos, é o amor misturado com impiedade. Alguém que diz que é crente e fala palavrões, vive mentindo, vive amando o mundo, nega a palavra de Deus, nega o seu testemunho perante os homens. Essa é caricatura de amor, não é o amor bíblico. O amor é forte nos traços de santidade. Você quer ver o amor de Cristo em alguém? Veja a santidade de vida,
Veja como ele dá um exemplo de pureza, de separação do mundo. Sua boca transborda a palavra de Deus. Essas coisas são características próprias do amor de Cristo. Então, numa prontidão de entregar tudo por ele, no viver, tudo, pois ele está acima de tudo. Tudo por Cristo. Tudo. Podemos perder dinheiro, perder família, perder bens, perder tudo. Irmãos, é tempo de perseguição que prova o quanto amamos Jesus ou não. É nesse tempo que os falsos crentes correm para o mundo, se escondem. Os verdadeiros crentes se destacam. É tempo de perseguição. Numa prontidão de negar o mundo, a carne e o diabo. Não precisa esperar tempo de perseguição. O mundo está nosso encalço. O mundo está assim, com suas armas empunhadas contra nós. O mundo está dentro da nossa família, num parente próximo, qualquer pessoa, nos vizinhos. O mundo está ali dizendo, nós não gostamos do seu Jesus. Eles silenciam, eles preferem ficar na casa deles, passear, assistir televisão, assistir um filme, do que vir adorar a Deus. Outro detalhe, irmãos, numa prontidão em dar-lhe um culto agradável a Ele em todos os aspectos. Nossa função é essa, de dar ao nosso Senhor um culto agradável a Ele. Nossa casa, nós, com nossos filhos, com nossa esposa, na igreja, nossa vida, na nossa roupa, no nosso modo de viver, nosso modo de falar, tudo dando ao nosso Senhor o melhor. E mesmo assim, o nosso amor para Ele será como uma lamparina acesa, comparado ao sol do seu imensurável amor. Às vezes eu chego ali no meu apartamento e ligo a luz, está de fora. À noite ela funciona bem. Mas quando chega de manhã, a gente olha, para que aquela lâmpada? Não tem valor nenhum, o sol está aí brilhando, não precisa dela. O nosso amor é como a lamparina, é como a luz de uma velinha acesa. Mas mesmo assim, que amemos nosso Senhor. Os crentes crescem nesse amor, quando estão prontos a servir uns aos outros. Você vem na igreja por amor aos irmãos. Você cresce nesse amor. Quando o irmão está doente, você visita, você ora por ele, você liga para ele. Isso é o amor de Cristo em nós. Você interessa pelas almas. Você interessa em ver as pessoas ao seu redor, mesmo que elas sejam chatas, mesmo que elas não odeiem você. Você mesmo assim mostra o seu amor impressionante pelas pessoas. Nós somos o povo da misericórdia, irmãos. O povo que está no mundo para brilhar, não a ira, não a ficar com raiva, vingança, nada disso. Nós somos o povo do amor de Cristo, para que o mundo veja em nós esse amor. Os crentes devem ou crescem na força desse amor quando são provados e aprovados. Quando vem prova mesmo, está pronto a dedicar-se à palavra de Deus, ao amor por Cristo, mesmo que você fique sozinho, mesmo que ninguém lhe apoie, mesmo que parentes não queiram saber disso, você está pronto a ficar sozinho, por amor a Cristo, e unir com aqueles que também amam o Senhor? A própria morte, irmãos, torna-se fraca ante a força do amor de Deus no viver do povo dele. Como assim? A morte perde o vigor? Perde. Nenhum incrédulo consegue falar o que Paulo falou. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Irmãos, olha como isso diverge dos nossos pensamentos tradicionais, do nosso modo de viver tão enganoso, né? O morrer é lucro. Para nós, sempre lucro é aquilo que resulta em dinheiro, bênçãos materiais. Mas aqui está um homem
que enfrentou a morte várias vezes. E ele disse, para mim, viver é Cristo. Agora os irmãos percebam que ele deu as costas para a morte, olhou para Jesus que ele amou, foi até a cruz por ele, e disse, para mim o viver é ele. Eu amo meu Senhor. Nossos hinários estão cheios desses hinos assim, que proclamam o amor dos crentes pelo seu Senhor, porque receberam dele. Ele me amou, ele passou esse amor para mim, então vou amá-lo. Olha aquele hino que sempre cantamos aqui antigamente, precisamos voltar a cantar. Vou contar-lhes o que eu penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me eu completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Então ele diz, ele volta para a morte e diz, para mim viver é Cristo e a morte é lucro. Por quê? Enquanto ela leva pessoas para o inferno, ela me transporta para o céu. Ela não sabia que eu tenho asas. Ela me vê, a morte me vê como um homem qualquer. Mas quando ela chega, ela percebe que na morte as asas se despontam dos crentes. E elas sobem. Não sei se eu contei para os irmãos de uma garotinha que perguntou para o seu colega. Não perguntou, chegou. Aquela criança tinha um defeito físico, uma costa assim mais elevada. E ela falou assim, como que? Dizendo, e o que você vai ser? Ele diz, depois da minha morte, Deus vai abrir isso aqui e as asas me farão subir para a glória eterna. Sempre foi assim com os santos, que na hora da morte souberam como subir. Eu lembro de um senhor na Bahia, crente, velhinho, não tinha força. Na hora da morte, ele assentou na cama, pediu que cantasse aquele hino, eu visto uma terra feliz. Cantou com os irmãos e depois subiu. A hora da morte. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que coisa encantada. Pode um homem falar isso? Mas eu quero terminar aqui falando sobre a força do amor de Cristo nos que hão de ser salvos. A primeira coisa aqui que eu quero lembrar vocês é esse amor, a força do amor de Cristo, que age acima do tempo, das circunstâncias e do mundo. Opa, como? Basta lembrar de você. Como foi que, olha irmãos, o tempo não negou Deus, não lhe abateu. No tempo certo, o amor de Cristo chegou para você. Venceu a morte. Nosso irmão aqui conta como foi a experiência que quase o levou à morte. Mas Deus tomou aquela provisão para trazê-lo à vida que é em Cristo. Olha que força do amor de Cristo para buscar os céus. Buscou o homem ali, aquele ladrão na cruz, na hora da morte, na hora que ele iria cair no inferno, o baque lá no fogo eterno. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha a força do amor na eleição, como Cristo busca os seus escolhidos. Veja, irmãos, enquanto o pecador diz, não, eu não quero, o amor eterno diz, sim, eu quero. Não tem, queridos irmãos, essa negativa que atrapalhe o amor de Cristo. Porque quando ele busca os seus eleitos, ele busca mesmo. Ele vai, atrai. Circunstâncias são diferentes, mas quando ele atrai mesmo. Veja. Em segundo lugar, é o amor que tomou toda a provisão para que o pecador pudesse ser salvo. Não é a decisão do homem. Eu era decidido a viver no pecado. Eu amava o pecado. Foi a decisão do amor que me buscou. É o amor eterno, não é amor broco nosso aqui. Não é esse amor que submete assim a nossa vontade horrível e dedicada e consagrada ao pecado. Foi amor eterno que nos buscou
que criou o mundo, criou o sol, criou a lua, criou o tempo, tudo isso para nos achar no devido lugar, no tempo adequado e nos chamar. É o amor que supera todo o poder do mundo, do diabo, da morte e do inferno. Não é verdade? Veja, Cristo venceu o mundo, venceu com o golpe na cruz. Cristo venceu o diabo, venceu. Satanás agora é um pobre servo de Deus na cozinha do Senhor. Venceu a morte? Venceu. Entrou no ringue na cruz e deu um golpe certeiro na morte, vencendo a aterrorizante morte natural, morte espiritual, morte eterna. E venceu o inferno, porque ele trancou a porta para que os eleitos dele não caíssem lá. Enfim, para terminar, esse amor é o amor que está aceso lá em cima. O inferno está aceso lá embaixo, o amor está aceso lá em cima. E sabe, o fogo do inferno chega somente aqui, às vezes com terror, com angústia. Lembra? A gente sofre. O inferno tenta nos pegar com sofrimento, com angústia, com choro, com a morte de alguém. Nos traz luto. Mas o amor que está aceso lá em cima, vendo? É o único fogo que desce. Desce para nos pegar. É o fogo consumidor que consome tudo que não presta, inclusive inimigos, homens e mulheres que odeiam o Senhor, que querem viver no pecado. O fogo da ira de Deus é um fogo consumidor. E esse amor é o que está em plena atividade agora. Nenhum crente escapa. Onde você está indo? Ele vai atrás. Você está em perigo? Ele vai atrás. Você está no hospital? Ele está ali. Você está sozinho? Ele está ali. Ele disciplina esse amor. Ele nos golpeia para o nosso bem. Ele tira tudo que não presta em nós para que possamos produzir fruto. Fruto maravilhoso. Ele quer que nós amemos como Ele nos amou. É por isso que esse amor opera desta maneira. E é um amor que chama pecadores. Vinde! Impressionante, Ele conhece os dele. O Senhor sabe onde estão seus eleitos. Sabe? E Ele alcança todo. Não alcançou na cruz? Não foi lá na casa de Zaqueu? Não chamou Mateus? Não chamou aquela mulher adúltera lá na casa de Simão? Chamou. Não chamou Saulo de Tarso? Chamou. Por quê? O amor chama os seus escolhidos. E é esse amor de Cristo por nós. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.